Damos início ao último episódio dessa temporada, Família como Formação Espiritual. E não poderia deixar de ser um especial Dia da Mulher. Bom, talvez você pense que grandes histórias de fé comecem em púlpitos, mas a Bíblia revela algo diferente. Muitas vezes Deus começa a sua obra no silêncio de um lar. E é sobre isso que nós vamos refletir. Quando a Bíblia fala em Provérbios 14:1 que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos, essa frase não fala apenas de organização doméstica. Ela fala de formação espiritual, porque família não é apenas convivência. Família é o primeiro ambiente onde Deus forma almas. Por isso, ao longo dessa temporada, nós falamos sobre família como um lugar de discipulado, de santificação, de formação espiritual. E hoje, no Dia da Mulher, nós precisamos reconhecer algo profundamente bíblico. Deus frequentemente levanta mulheres que sustentam espiritualmente uma geração inteira. Quando nós falamos sobre santificação, nós sabemos que é um processo. Deus transforma pessoas progressivamente através de meios de graça. E um desses meios é a convivência familiar. Em Deuteronômio 6, 6 e 7 diz que as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos. Percebam a ordem. Primeiro a palavra no coração, depois a palavra na casa. A fé não é transmitida apenas por ensino formal. Ela é transmitida por ambiente espiritual, tom de voz, prioridades, decisões, oração. Então, uma família espiritualmente forte não nasce por acidente. Elas são formadas por pessoas que decidiram alinhar o coração com Deus. Em 2 Timóteo 1,5, o apóstolo Paulo escreve: recordo-me da fé sem fingimento que primeiro habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Isso é impressionante. Antes de Timóteo se tornar um líder da igreja, existiu uma avó que cultivou fé, existiu uma mãe que discipulou. A Bíblia não romantiza isso. Ela revela um princípio espiritual. Deus frequentemente forma líderes através da fidelidade silenciosa dentro de casa. O púlpito de Timóteo começou na mesa da família. E esse padrão não aparece apenas na Bíblia. Ele aparece ao longo da história cristã. Quando a gente pensa na esposa de Billy Graham, Ruth Bill Graham, frequentemente ela dizia que o ministério mais importante da sua vida era sustentar sua família espiritualmente. Enquanto Billy Graham pregava ao redor do mundo, Ruth sustentava a casa em oração, em formação espiritual. Outro exemplo impressionante é a Sarah Edwards, esposa do teólogo Jonathan Edwards. Historiadores observam que a vida espiritual daquela família produziu uma descendência extraordinária. Pastores missionários, professores, líderes públicos. Isso não acontece por acaso. A espiritualidade da casa moldou gerações, porque Deus não trabalha apenas em eventos espirituais, Ele trabalha em ambientes espirituais. Existe um risco no nosso tempo. Nós admiramos plataformas, mas Deus continua olhando para altares domésticos. Uma pessoa pode falar de Deus em público e negligenciar a formação da família. Mas a Bíblia ensina que liderança espiritual começa no lar. A verdadeira autoridade espiritual não nasce na visibilidade, ela nasce na fidelidade diária.
Nós celebramos o Dia da Mulher, mas, biblicamente, a grandeza de uma mulher não está apenas na sua força, está na sua influência espiritual. Quando uma mulher decide viver diante de Deus, ela cria um ambiente onde a fé pode florescer. Uma mulher que ora, uma mulher que ensina, uma mulher que vive o Evangelho. Isso pode transformar uma geração inteira. Ao longo dessa temporada, nós aprendemos algo essencial. Família não é apenas um projeto emocional. Família é um projeto espiritual. Deus forma caráter no casamento. Deus forma fé na convivência. Deus forma gerações no lar. E talvez a grande pergunta para o final dessa temporada seja: o ambiente espiritual da sua casa está formando o quê? Porque famílias não formam apenas memórias, elas formam destinos. E para a gente concluir, avivamentos históricos começam em lugares visíveis, mas gerações transformadas começam dentro de casa. Obrigada por ficar até aqui. Nos vemos na próxima temporada.